a gravar. Pronto, ótimo. Já apareceu a bolinha aqui para mim, Arthur, tá gravando, certo? Aí no final, ele vai pedir para você converter. Você clica lá, vai converter, vai gerar um link, aí você manda para mim ou então para o professor Cristóvão, ok? Eu vou desligar a minha câmera porque a gente vai trabalhar a resolução de atividades, certo? E como a gente vai trabalhar a resolução de atividades, eu vou precisar estar mexendo aqui, manuseando os materiais, enfim. Então eu vou desativar minha câmera, mas o áudio vai ficar ok, vai ficar ligado, certo? Qualquer coisa, quem tiver com o microfone pode ativar o microfone e intervir a qualquer momento, porque a gente vai ter que fazer essa discussão, esse debate. Ou então, no caso de Arthur, Aniele ou qualquer um outro que esteja sem microfone, tá? Ou esteja com problemas aí de microfone, vocês coloquem aqui no chat que aí eu vou vendo e vou respondendo para vocês, ok? Então vou interromper o vídeo agora, mas o áudio vai ficar funcionando normalmente, ok? Então vamos lá, para quem chegou agora, página 491, tá? 491, módulo 2, frente A, certo? Conteúdo relacionado com o sistema endócrino. Essa parte de exercício resolvido, como o próprio nome já diz, os exercícios estão resolvidos, então você já tem o gabarito aí. Aí tem a segunda parte, que é a parte do praticando, que é essa parte que vocês não têm gabarito, certo? E temos a terceira parte, que é aquela parte de desenvolvendo habilidades e as atividades complementares que vocês têm os QR Codes, tá? E pelo QR Code você consegue pegar lá na plataforma as resoluções também dessas atividades. Então, vamos focar no praticando porque ele aborda as questões relacionadas a cada um dos assuntos. Já dá para tirar um pouquinho de dúvida, certo? E a gente já fica com um certo embasamento dentro do conteúdo, certo? Então, primeira questão aí, acompanhem comigo, por favor. Na primeira questão, tá? Da parte do praticando, certo? Exercício resolvido, já tem lá, já tem até as respostas. Da Universidade Federal de Pernambuco diz assim: o equilíbrio hídrico do corpo humano depende dos hormônios. Qual é o hormônio que está associado a equilíbrio hídrico no nosso organismo? Tá? Vocês podem tanto responder aí pelo microfone, quanto vocês podem botar no bate-papo aqui. Eu já estou com a sala de chat aberta, tá? E aí a gente vai tirando essas dúvidas. Alguém saberia dizer qual seria o hormônio que está associado a esse equilíbrio hídrico? E aí? 5 pontos para quem disser. 6. 7. ADH? Tem certeza, Niele? Porque você fez ADH e botou interrogação. O que é o ADH? É hormônio antidiurético, tá? Só que ele fala de equilíbrio hídrico. Equilíbrio hídrico tanto pode ser a retenção do líquido, quanto pode ser também o aumento para poder eliminar esse líquido, tá? Então não é um único hormônio. São 2 hormônios aí que estão associados. Um deles é o ADH, está certíssimo, Aniele, certo? E se vocês observarem, só vai ter uma alternativa que tem o ADH, que é o antidiurético, tá? É a aldosterona, tá? Que a Aniele colocou aqui, aldosal, que sei lá o quê, né? Enfim, então o antidiurético e a aldosterona são 2 hormônios que estão diretamente ligados ao equilíbrio hídrico, ou seja, são esses 2 hormônios que estão coordenando o processo de filtração a nível renal. Então, nos rins, esses 2 hormônios eles vão atuar, fazendo com que o sangue, quando passe pelos rins, sejam filtrados, haja, logicamente, a retirada das excretas, dos resíduos, mas junto com esses resíduos, como esses resíduos transformam-se em urina, tá? A urina é líquida, então tem água. Dependendo da situação, se o teu organismo está precisando de água, ele pode fazer a reabsorção dessa água. Se o organismo não está necessitando dessa água, ele pode excretar essa água sem problema nenhum. Por isso que, dependendo do seu estado hídrico, você pode ter colorações diferentes da urina. Não sei se você já viu, quando você bebe muita água ou muito líquido, a urina ela tende a ficar mais cristalina, mais transparente, tá?
Quando você passa um bom tempo sem tomar água, o teu organismo vai fazer o processo de reabsorção e a partir daí ocorre a formação de uma urina mais concentrada. E aí vai ficar com aquela tonalidade mais amarelada, um amarelo mais escuro, certo? Então, tranquilo aí essa questão. Ficaríamos com que alternativa, então? Qual a alternativa? C. Alternativa C, certo? Muito bem. Então, alguma dúvida, dúvidas, duvidinhas? Quem tiver dúvida, por favor, fale agora ou passemos para a questão de número 2. Podemos passar para 2? Beleza, beleza, Artuzão, sem dúvida. Alguém tem dúvida? Não? Tá. Então, segunda questão diz assim: os hormônios secretados pelas glândulas endócrinas estimulam diversas funções e atividades dos organismos. Assinale a opção inteiramente correta quanto às glândulas secretoras e aos efeitos dos hormônios indicados. Não sei se vocês lembram quando a gente estava trabalhando a aula sobre o sistema endócrino, que eu disse a vocês têm que ter pelo menos noção de 3 coisas. Qual é a glândula, qual o hormônio produzido e a função desse hormônio. Você soube fazer essas 3 correlações, você vai desenrolar qualquer questão relacionada ao sistema endócrino, tá? Então, para isso também requer um pouquinho de leitura e o material de vocês está disponível aí para isso, tá? E também vocês podem ter muito mais acesso a conteúdos, logicamente, através de plataformas digitais, tá? Daí ele fala: a ocitocina é liberada na neurohipófise e acelera as contrações uterinas que levam ao parto. Isso aí está verdadeiro ou falso? E lembre-se que lá no início ele diz assim: assinale a opção inteiramente correta quanto às glândulas secretoras e aos efeitos dos hormônios indicados. Tá? Aceita a Bia e Eduardo, está aqui. E aí? E aí, alguém? Alô? Alguém? Ocitocina faz o quê? Hein, gente? Alguém saberia me dizer o que a ocitocina faz? Dado. Oi, Bia. Qual é a primeira questão? Que a minha internet caiu e eu saí do negócio. A primeira questão ficou alternativa C, meu amor. Obrigada. De nada. Hália também está entrando agora. E aí? Ocitocina faz o quê, gente? Daniel botou aqui no bate-papo, deixa eu ver. Sei não, me perdi. Acho que a ocitocina tá certo. Então vamos lá. Já que a gente não sabe aí essa letra A se está certa ou não, vamos passar para a letra B, certo? Na alternativa B, o Arthur colocou assim, promover contrações musculares. Então quer dizer que eu preciso de ocitocina para mexer meu braço, para mexer minha perna? A ocitocina vai atuar na contração do meu braço, da minha perna, no meu batimento cardíaco, porque são músculos do mesmo jeito. Tá? Mas aí eu tenho 3 tipos de músculo, viu, Arthur? Eu tenho o músculo estriado esquelético, estriado cardíaco e a musculatura lisa, tá? Aí Arthur colocou, não sei, acho que sim. Bom, já que ficou em dúvida aí a alternativa A, vamos para a alternativa B, tá? Na alternativa B diz assim: somatotrofina é liberada no pâncreas e promove o crescimento corporal. Somatotrofina é sim um hormônio de crescimento, mas não é produzido no pâncreas. O pâncreas produz a insulina e o glucagon, que são os hormônios que estão associados ao processo de controle de glicemia, tá?
Exatamente, não é pâncreas. Ok, ótimo, Aniele. C. Insulina é liberada na hipófise, acabamos de falar, né? Quem é que produz insulina? Quem produz a insulina? O pâncreas. A Aniele colocou aqui no bate-papo. Muito bem, pâncreas, tá? Então já não está correta, certo? A adrenalina é liberada nas suprarrenais, até aí está correto, e diminui a pressão arterial. Opa. Qual é um dos principais, uma das principais reações do organismo quando a adrenalina ela é secretada? Como é que fica o coração? Quando você toma Acelerado. muito Professor, acelerado. o senhor Oi. pode explicar mais ou menos como assim essa adrenalina? A adrenalina é um hormônio que vai preparar o teu organismo para uma situação emergencial, certo? Sendo assim, ele vai deixar todos os teus sistemas ativos, tá? E aí, como colocou a Aniele aqui, o coração ele vai acelerar. Por quê? Porque os teus músculos eles vão precisar de mais nutrientes e vai precisar de mais oxigenação. E se eu preciso de nutrientes e oxigenação, quem faz a distribuição? Meu sistema circulatório. Quem é que faz com que o sangue circule? O coração, por meio do batimento cardíaco. Então, se eu preciso que o sangue circule de maneira mais rápida, os batimentos cardíacos também têm que ser mais rápidos, tá? Isso aí é uma coisa bem simples de entender. Sendo que com o batimento cardíaco mais rápido, tá? O fluxo sanguíneo se torna mais intenso dentro dos vasos. Isso faz com que a pressão dentro dos vasos sanguíneos aumente. Por quê? O vaso sanguíneo vai ser o mesmo calibre, o mesmo tamanho, mas a quantidade de sangue que vai estar passando ali vai ser uma quantidade muito maior. Isso quer dizer que, ao contrário do que tem aí na alternativa D, não diminui a pressão arterial, e sim aumenta a pressão arterial, certo? Porque eu aumentei a frequência cardíaca, eu vou aumentar o fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumentar a pressão, tá? Dentro dos vasos sanguíneos, ok? Tudo certinho aí, meu anjo? Deu para entender legal? Deu, professor. Beleza, Livinha. Podemos continuar? A Pode. alternativa é: estrógeno é liberado nos testículos. Opa. Testículo produz qual hormônio? Testosterona. Testosterona. Muito bem, Halia Fiane, que tem um sobrenome bonito que o pai dela gosta. Então, no caso, o estrógeno, por ser um hormônio feminino, não vai ser produzido nos testículos, gente, vai ser produzido nos ovários. Então, com isso, a gente matou as outras questões, ficou a alternativa A de novo. Então, vamos lá. Ocitocina é liberada na neurohipófise? Sim. Acelera as contrações uterinas que levam ao parto? Também, certo? Além do que, a ocitocina é um hormônio que vai estimular a lactação, ou seja, a liberação do leite. Quem vai estimular a maior produção do leite é a prolactina, que vai fazer o desenvolvimento das glândulas mamárias. Então, até então, as glândulas mamárias elas vão aumentar de tamanho, vão aumentar em número, tá? Mas ainda não vão começar a produzir o leite. A ocitocina, ela estimula a glândula mamária a entrar em funcionamento, tá? Então, por isso que durante o parto ocorre a liberação da ocitocina, porque vai ocorrer a contração da musculatura uterina. Aí era o que o Arthur estava dizendo. Contração muscular, professor? Sim, mas especificamente de musculatura lisa e especificamente, nesse caso aqui que a gente está falando, na musculatura uterina, tá? Que é justamente para realizar as contrações que levarão ao parto, tá? Além disso, algumas outras funções da ocitocina, como eu citei, no caso da lactação, ou seja, da liberação do leite, tá? Então, a alternativa correta, então, ficaria a alternativa A, certo? Questão 2, alternativa A. Rádia que chegou agora e chegou mais alguém agora que eu não lembro quem foi. A nossa primeira questão ficou a alternativa C. Estamos na página 491, tá? Do livro 2, frente A, ok? Então, para vocês se situarem aí. Podemos passar para a próxima?
Podemos passar para a próxima? Alguma dúvida? Duvidinhas? Beleza. Então vamos embora para 3. Tá? Terceira questão diz assim: louco por um saleiro, sal. Louco por um saleiro. Sal foi uma das primeiras palavras que o garoto aprendeu a falar antes de completar 1 ano de idade. Presta atenção. Quando conseguiu caminhar com as próprias pernas, Zac está chegando aqui, deixa eu só admitir. Quando conseguiu caminhar com as próprias pernas, passou a revirar os armários da cozinha em busca de tudo que fosse salgado e sempre que podia, atacava o saleiro. Aos 3 anos e meio, por causa da suspeita de puberdade precoce, o menino foi internado no hospital. Tá? O apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história da medicina, era causado por um desequilíbrio endócrino. Após a sua morte, descobriu-se que essa criança apresentava uma deficiência na produção de... Preste atenção. Na questão, acho que número 1, se eu não me engano, a gente falou sobre o ADH e a aldosterona. Tá? O que é que o ADH faz? O ADH, ele realiza o processo de absorção de água nos túbulos renais, ou seja, ele vai reabsorver a água. Tá? Já a aldosterona é um hormônio que promove a retenção de íons de sódio dentro do organismo. Então, se eu tenho pouca aldosterona, eu vou reter pouco sódio. Isso quer dizer que eu vou perder muito sódio. Esse sódio ele vai ser excretado junto com a... Zac, nós estamos página 491 do livro 2, certo? Fazendo a resolução da parte do praticando, tá? Então, tu abre teu material aí e assim que tu tiver com o teu material, tu liga o microfone e pergunta, professor, me dá o gabarito das questões que aí eu passo para ti, ok? Das que a gente já trabalhou, tá? Então, estamos na página 491 da frente A de Biologia. E qualquer coisa pode ligar o microfone e falar, ok? E aí, como eu estava dizendo, a aldosterona é justamente o hormônio que vai fazer a retenção do sódio, ou seja, vai fazer com que haja essa retenção desses íons no organismo. Aí, o menino, ele tinha um apetite muito grande por sal. Por quê? O sal, ele é extremamente importante para o equilíbrio hidroeletrolítico no meu organismo, tá? E aí, se ele não tem aldosterona, vai ocorrer a perda de íons de sódio através da excreção, ou seja, vai sair junto com a urina, e o organismo vai ter necessidade de sal. Ele vai ter a necessidade de alguma forma, repor esse sódio perdido. Tá? Por isso que essa criança ela tinha esse apetite voraz por sal. Tá? E aí agora, depois dessa explicação, não tem nem o que a gente discutir. Né? Então, o apetite por sal da criança, cujo relato tornou-se clássico na história da medicina, era causado por um desequilíbrio endócrino. Após sua morte, descobriu-se que a criança apresentava uma deficiência na produção de qual hormônio? A Nelly colocou aqui no bate-papo. Alternativa A, exatamente, a aldosterona, que são produzidas pelas adrenais, também chamada de suprarrenais, tá? Então, aldosterona, muito bem. Por que não é insulina produzida pelo pâncreas? Porque aí seria um distúrbio metabólico em glicose, tá? Por que não seria tiroxina pela tireoide? Aí ele teria um distúrbio generalizado de metabolismo, tá? Por que não seria a vasopressina no hipotálamo? A vasopressina é o hormônio que atua na diurese também. Porque se fosse vasopressina, iria ter desequilíbrio da pressão arterial, tá? E por que não é a somatotrofina? Porque senão ele teria distúrbio do crescimento, tá? O que ele tem é um apetite voraz por sal, por conta da perda do sal, já que ele não tem o hormônio que faz a retenção
desse íon, certo? Então, a alternativa correta, como colocou Maria lá no chat, a alternativa A, certo? Isaac, está acompanhando aí? Deu certo aí, Isaac, para acompanhar? Beleza, ó. A gente está na parte do praticando, tá? Tem exercício resolvido, são 2 questões que já estão prontas no praticando. A primeira questão do praticando ficou a alternativa C, tá? A segunda questão do praticando ficou a alternativa A, certo? E a terceira foi essa que a gente resolveu agora, certo? Que também ficou a alternativa A. Ok, Isaac? Atualizou aí? Atenção, Isaac. Dá um ok aí se tiver atualizado tudo. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Então vamos nós. Quarta questão, tá? Podemos passar para a quarta, né? Alguém tem dúvida? Se tiver dúvida, vocês liguem o microfone e perguntem ou joguem lá no chat que eu vou tirando as dúvidas, ok? Essa perda de sal vai ser pela urina, Dado? Oi, fale de novo, meu amor, que cortou no meio do caminho. Essa perda de sal vai ser pela urina? Exatamente. O sódio, ele vai sair dissolvido na água no processo de excreção, certo? Vai ser na urina. Professor, tive uma dúvida agora. E Duvide. como é que o sal não saía pela urina do menino? Saía, só que dissolvido em água. A urina não é líquida? Se você joga o sal na água, o que acontece? Fica líquido. Não, Ele dissolve, não é? dissolve. Aham. Exatamente. Então, ele perdia o sódio, só que ele perdia o sódio dissolvido em água, entendeu? Ah, Tranquilo? tranquilo. Pronto, então vamos passar para 4. Tá? Nas grandes cidades, encontramos indivíduos submetidos a jornadas de trabalho com longos períodos em jejum. Tá? Preste atenção que ele está falando de jejum. Tá? Se ele está falando de jejum... Eita, a Aniele falou alguma coisa aqui. Ah, nenhuma, pode seguir. Obrigado, Aniele. Se ele falar jejum, ele está falando que eu estou passando muito tempo sem me alimentar. Como também em indivíduos que se alimentam excessivamente de carboidratos em refeições rápidas. Opa, já está falando de carboidrato, jejum, carboidrato é açúcar. Então, a gente já vai direcionar para que hormônios? Insulina. Insulina. Insulina e o outro. E o Qual o outro? glucagon. 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 Ai, Exatamente. meu Certo? Deus. Que são os hormônios produzidos pelo pâncreas, certo? Lembre-se disso aí. Aí diz assim, com base nessas considerações, nos conhecimentos sobre as ações dos hormônios insulina e glucagon, assinale a alternativa correta. A. Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do fígado liberam insulina. Opa. A insulina ela é liberada quando eu tenho muito açúcar no sangue. Tá? E quem libera não é as células do fígado, são as células do pâncreas. Quem vai produzir a insulina não é o fígado, é o pâncreas, ok? Então aí já achamos o errozinho, cortou geral. Vamos para B. Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas, aí tá certo, liberam glicogênio. Opa, redução da taxa de glicose vai liberar glicogênio? Sim, vai. Por quê? Porque o glicogênio é quem vai transformar-se em glicose, tá? Mas ele está dizendo aí, glicogênio, que vai, com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glicogênio na forma de insulina. Não, ele libera o glicogênio que vai ser transformado em glicose e não em insulina. A insulina é um hormônio, tá? Então, a alternativa B, corta, feio demais aí. C. Com a redução da taxa de glicose, ó, a glicose baixou. É quando o cara está em jejum, certo? No sangue.
as células do pâncreas liberam o glucagon. Pâncreas libera glucagon? Sim, até aí tá certo. Que age no fígado, quebrando o glicogênio em glicose. Opa, vamos dar uma olhadinha direitinho. A glicose no organismo baixou, então a redução da taxa de glicose no sangue, beleza. O pâncreas libera glucagon, beleza. O glucagon vai agir no fígado, que é um dos locais onde nós temos nossa reserva de glicogênio, e aí vai quebrar o glicogênio liberando glicose. Está certíssimo, certo? É essa aí mesmo, muito bem, Aniele. Aniele está aqui pelo bate-papo, mas está participando geral, valeu. Então, a alternativa correta seria a alternativa C, certo? Para desencarne de consciência, vamos olhar as outras duas só para nível de descarte. Com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do fígado. O fígado vai liberar alguma coisa? Não, não vai, certo? Então, corta a alternativa D. Não, é a alternativa C mesmo, Aniele, tá? A alternativa correta é a C, tá? A gente vai dar uma analisada na D e na E para poder descartar, tá? Então, na D, ele já disse a mesma coisa que ele tinha colocado na letra B também, né? Dizendo que o fígado libera hormônio. Fígado não libera, certo? A alternativa é, com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glucagon, que estimula o fígado a armazenar insulina. É o contrário, na realidade vai haver a liberação da insulina e vai haver o armazenamento de glicogênio e não de insulina, certo? Então, a alternativa E também está errado, ficamos assim com a alternativa C. Alguma dúvida, duvidinha? Quem tiver dúvidas, por favor, fale agora ou cale-se para todo o sempre. Amém. Ninguém falou. Não entendeu o que, Aniele, meu amor? AD, ele diz assim, ó, com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do fígado liberam glucagon. Fígado produz o glucagon ou é o pâncreas? Então, por isso está errado. A alternativa correta é a alternativa C, certo? A D está errada porque o fígado não produz o glucagon, é o pâncreas, exatamente, tá? E a alternativa E, tu entendeu? A alternativa é, entendeu? Beleza. Podemos passar para 5? Beleza, então vamos seguindo aqui, certo? Se alguém tiver alguma dúvida e tiver com o microfone ativo, ativa o microfone e fala, por favor, tá? O quadro a seguir apresenta na primeira coluna tipos de hormônios, na segunda, glândulas que os produzem, na terceira, as funções desses hormônios. Lembra vocês que eu falei logo no início da nossa resolução, que eu disse que vocês têm que ter pelo menos, tá? Ou devem saber pelo menos fazer essas 3 correlações, tá? Qual é o hormônio, qual é a glândula e o que é que ele faz? Então vamos lá. Hormônio 1, tá? Glândula tireoide, regula o desenvolvimento e o metabolismo em geral, tá? O que seria esse hormônio 1? Tá? Hormônio que é produzido na tireoide. E aí? Qual hormônio produzido na tireoide? Tiroxina. Muito bem, Aniele, é a tiroxina, certo? Então, esse número 1 aí, vocês já podem colocar tiroxina, tá? Número 2. Ocitocina, produzida na glândula 2, estimula a contração da musculatura uterina, tá? Essa glândula 2, quem é que secreta a ocitocina? Eu acho que teve uma questão que falou sobre ela. Neurohipófise, muito bem, certo? A Aniele está dando um show aqui pelo bate-papo, tá? E número 3, paratormônio, tá? Que é produzida pela paratireoide e vai ter como função. Aí já fica fácil porque a alternativa já está praticamente respondida, tá?
nesse caso aí, regula a taxa de cálcio no organismo, tá? Então, sendo assim, nós ficaríamos com a alternativa D, certo? Então, a alternativa correta D. Número 1, tiroxina. Número 2, neurohipófise. 3, regula a taxa de cálcio no organismo. Alternativa D. Alguma duvidinha, que é para a gente agilizar aqui e pelo menos essas de múltipla escolha a gente finalizar, e aí fica só a 7. É letra D de dado. Isso, D de dado, D de eu, lindo. Sexta questão. Desde a década de 50, é obrigatório no Brasil a adição de iodo ao sal de cozinha. A medida tem como objetivo o controle das doenças associadas à carência desse mineral, especialmente o bócio, distúrbio responsável pelo mau funcionamento da glândula tireoide. Na glândula tireoide, o iodo é usado na síntese dos hormônios T3 e T4, que é a tiroxina e triiodotironina. Então, o texto acima se refere à glândula tireoide, que se localiza na região do pescoço. Sobre ela, podemos afirmar corretamente. É uma glândula endócrina? É, tá? E, portanto, não apresenta canais de secreção? Não apresenta, porque toda glândula endócrina vai liberar a sua secreção diretamente na corrente circulatória, sendo seus produtos lançados diretamente na corrente sanguínea, foi o que eu acabei de dizer, certo? Então, de cara aí, a gente já mata essa sexta questão com a alternativa A, certo? Então, na B diz que é uma glândula exócrina, já está errado, não é, certo? Na C, é uma glândula endócrina e os hormônios produzidos T3 e T4 são lançados na corrente sanguínea por meio de canais de secreção, não tem canal de secreção em glândula endócrina, certo? A secreção vai se dar direto na corrente circulatória. Na letra D diz que é uma glândula mista, não é? A única glândula mista que a gente tem é o pâncreas. Na letra E, é uma glândula exócrina, não é exócrina, ela é endócrina, tá? Então, o nosso conteúdo está praticamente finalizado aí, certo? O aplicativo já está me dando aqui o tempo que já está finalizando, tá? Essa última questão, que é uma questãozinha aberta, vocês tentem fazer. Caso haja alguma eventual dúvida, certo? Vocês mandam para mim, que aí a gente vai tirando a dúvida na medida do possível, ok? Arthur, depois que converter o vídeo aí, você, por favor, envie o link ou para mim ou para o professor Cristóvão, beleza? Então, bom final de semana para vocês, galera, e até